Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, mais um vídeo rápido hoje, onde postei o vídeo traduzindo o Glória, o Santo Anjo do Senhor, o ato de fé, de esperança e caridade. Consumiu-me bastante tempo, foi bem difícil traduzir, porque há elementos que não existem em português, elementos gramaticais, por exemplo, particípio futuro. É muito difícil interpretar isso. Confesso também não sou um grande especialista em latim, aliás, sou bem ruim e estou traduzindo isso daí até para pegar um pouco de prática, quem sabe começar a trabalhar com o latim no futuro. Mas hoje em dia, por exemplo, não sou capaz de pegar e traduzir um livro do latim. Eu quero muito fazer isso no futuro. Ainda mais nesse projeto aí, né? A dificuldade ainda maior de fazer uma tradução didática, bem literal, expondo bem a estrutura da língua latina. Se fosse outro tipo de tradução, dava para dar uma enganada, por assim dizer, mas nesse propósito aí é mais difícil. E para quem está começando a traduzir, espero poder dar mais conselhos aí no futuro, mas para quem está começando, recomendo que no início pratique traduzindo bem ao pé da letra, tentando apreender o máximo de significados e acepções possíveis, buscando a palavra mais exata. Aí depois, com o tempo, em que você pega mais habilidade, mais agilidade, você pode traduzir mais despreocupado, porque você já vai saber pesar bem as coisas. Porque se desde o início você já traduz sem essa preocupação, a tendência é acabar indo muito longe do original. Claro que isso daí também tem a contrapartida, porque a tradução acaba ficando mais demorada, mais chata de se fazer, mas a qualidade aumenta, né? Se bem que no início também pode ficar um português muito esquisito, porque você se prendeu muito ao literal. Mas creio que para o aprendizado é melhor ir bem ao pé da letra no início. Bom, meus caros, o tema que eu quero falar aqui, estou lendo este livro do Martim Echevarria, A Praxis da Psicologia, seus níveis epistemológicos segundo São Tomás de Aquino. Li 180 páginas, deixa eu ver onde. Bom, isso daí é 186. Interessei-me por este livro porque creio que ajudará muito no curso da teologia ascético-mística, porque em algum momento fala dos vícios capitais aqui, né? Seriam as enfermidades da alma. Eu acho que não exatamente estrutura como pecados capitais, mas basicamente é assim que está no livro, né? Dessas quase 200 páginas que eu li, conta um pouco da história da psicologia moderna e começa a expor o sistema de Santo Tomás. Fala da influência de Nietzsche, Freud na psicologia atual, que é um projeto filosófico por trás dela. Porque no início se pensava que era uma abordagem bem científica. Hoje em dia já sabemos que há um grande pano de fundo filosófico. O autor não fala disso, mas talvez até uma agenda cultural. Poderemos talvez até falar nisso, né, de transformação da sociedade em Freud e em Nietzsche. Aquela coisa, transvaloração dos valores, ir além do bem e do mal, entre outros detalhes, né? Então, não seria
nem é possível, né? Mas desde o princípio não é uma abordagem psicológica neutra. Há um, uma grande inspiração, uma cosmovisão filosófica por trás dela. Quanto à psicologia tomista, é, eu vou dizer aqui em poucas palavras o essencial dela. Se fosse para dizer numa única palavra em que consiste a psicologia tomista e sua diferenciação das outras, é na virtude. Mais virtude entendida em sentido amplo, tanto de virtude intelectual, a prudência, a arte, ciência, inteligência e sabedoria, cinco citadas na Ética a Nicômaco. Aqui também retoma essas cinco virtudes intelectivas. E as virtudes mais conhecidas por nós, né, as virtudes morais, que estariam mais ligadas à vontade. Em outras palavras, a psicologia tomista reconhece o homem enquanto animal racional. Acreditem se quiser. Parece uma coisa muito óbvia, mas infelizmente outros sistemas basicamente se esqueceram disso. Uma grande parte deles acaba caindo numa espécie de empirismo, e ao contrário até da retórica deles, o empirismo é, o empirismo nega o valor da inteligência. Para o empirismo, a inteligência nada mais é do que uma forma mais elaborada de sentido, de imaginação. O experimento em Santo Tomás, que corresponderia à experiência empirista, é, estaria mais ligada à cogitativa, que é um sentido interior, mas não seria estritamente falando da própria inteligência, seria uma comparação entre duas coisas e haveria, portanto, a experiência. E em alguns animais podemos dizer que, em algum sentido, de algum modo, há também experiência, alguns animais mais inteligentes. Mas a experiência não entra propriamente falando no domínio da inteligência. Outras escolas filosóficas que teoricamente poderiam abordar a, a razão humana, o aspecto intelectivo do homem, como os racionalistas, já apresentam outro problema. Geralmente, eles não têm uma forma muito fácil de coordenar o intelectivo com o sensitivo. Então, há uma certa cisão no homem. Em Descartes, por exemplo, o famoso dualismo de substância. Então, há o grande problema da comunicação entre corpo e alma. Como isso se daria? E não é muito evidente. Isso acaba por sabotar um possível projeto psicológico. Então, basicamente, inclusive, historicamente, há poucas abordagens racionalistas de psicologia, são bem pouco conhecidas e, enfim, né? Tente citar não, pode ser só um. Não, vamos colocar três aí, né? Tente citar três abordagens mais estritamente racionalistas de psicologia. Não há. Às vezes há autores é, que falam mais do sentido da vida, né? Seriam mais existencialistas, que de certa maneira abordariam problemas mais intelectivos do homem, contudo, ainda assim, é uma inteligência diminuída, geralmente há um pano de fundo agnóstico. Então, no grande geral, é, não há uma psicologia apta a tratar de maneira
talvez até minimamente razoável a inteligência do homem, o homem enquanto animal racional. Isso inclui a vontade também. A vontade muitas vezes é reduzida a uma forma de apetite sensível, contudo, na escolástica geralmente se define vontade como apetite racional. Então, a vontade tem por objeto, ou deveria ter pelo menos, né, a vontade bem ordenada, objetos mais elevados, objetos espirituais em sentido amplo, não apenas no sentido da graça, né? Às vezes se usa espiritual para falar da parte intelectiva do homem. Então aspirar essas coisas mais altas. Claro, né? A psicologia tomista está em plena concordância com a teologia, a graça, mas é importante distinguir estes níveis até para podermos é, abordar a psicologia tomista no mundo moderno, né? Ela não só por sua simbiose com a fé católica deveria ser aceita, mas ela deveria ser aceita mesmo por ateus, por quem não é católico, por protestantes, porque se baseia em grande parte na razão natural. Tudo isto que discutimos aqui está na esfera da razão natural. O homem tem uma parte intelectiva, tem a razão, tem a vontade, que é o apetite racional. Então tudo isso foi abordado de maneira deficiente em outras abordagens psicológicas. Outro ponto rapidinho aqui, acho que deverei deixar para outro dia para abordar com mais detalhes, a famosa questão do temperamento, que se divulgou muito no Brasil como se fosse o suprassumo mais essencial da psicologia tomista. Eu discordo bastante desta visão e Martin Etchevarria, ao que parece, também. Ele não é tão crítico disso, fala que é possível acreditar nos 4 temperamentos, sendo católico, inclusive até remete a alguns autores que defenderam isso daí. Mas o mais importante seria o que chamamos de caráter, que seria o temperamento já alterado, modificado pelas virtudes. Então, pelo estilo de vida da pessoa, pelas virtudes e vícios que adquiriu, isso é mais importante. E algumas pessoas poderiam se perguntar: mas o caráter não se dá sempre em cima do temperamento? Então não precisaríamos conhecer o temperamento? O caráter pode até ter por ponto de partida o temperamento, contudo, pessoalmente acredito que isso não é tão importante na prática, porque o hábito pode basicamente apagar todas as tendências naturais, por assim dizer, né? Ou pelo menos deixá-las bem escondidas. Até o exemplo aqui de Hipócrates, os alunos dele, do famoso médico da Grécia Antiga, levaram uma imagem, uma pintura, creio, do médico a um especialista em fisiognomia, que é o estudo do temperamento pela aparência do rosto. Era uma arte antiga, hoje em dia sabemos que não foi encontrada nenhuma relação entre uma coisa e outra. E o homem falou: este homem aí basicamente, né, apontou alguns vícios, esse homem aí tende ao vício, a hiperatividade, não foi com essas palavras, mas foi basicamente isso. Aí os alunos ficaram revoltados e voltaram a Hipócrates.
e falaram, né, da experiência aí, né, com esse é, fisiognomista, seria esse o nome, talvez. E ele falou: Não, mas o que esse homem disse tem fundamento. Na verdade, meu temperamento era bem ruim, mas pelo hábito eu consegui vencer tudo isso. Então, para dizer o seguinte, moral da história: os hábitos podem sobrescrever quase que completamente um temperamento. Então, se perguntar qual é o seu temperamento aí, para mim, pouco relevante. E também, hoje em dia já não é um ponto pacífico que sejam só quatro. Há muitas outras teorias. Então, creio que não se deva focar muito nisso. Claro, como eu falei, não é que é proibido para um católico acreditar nisso, mas a dura verdade é que no Brasil se difundiu muito essa visão dos quatro temperamentos por causa da astrologia. Então, infelizmente, há essa influência aí, né, e eles até usam o discurso de que devemos voltar a cosmologia antiga, porque a moderna leva ao ateísmo, esse tipo de coisa. E então há essa forte influência astrológica aí. Mas eu não discordo por causa disso. O meu argumento é que devemos dar mais importância ao que está em ato do que em potência, e o temperamento seriam basicamente causas materiais do homem, genética, por exemplo. Já a virtude é um ato que dá forma a toda a sua matéria. E, claro, né, até um certo limite pode sobrescrever bastante aí o temperamento original. Então, este é o meu argumento fundamental. E lendo autores tomistas, eu vejo que geralmente na psicologia esse é um ponto bem secundário. Então, insistir muito nos temperamentos parece ser contrário ao espírito da escola tomista. Se bem, claro, como falei, isso também não é proibido e nem errado por si mesmo. Então é isso, meus caros, muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, rezem por mim e muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.